Por que a comunidade internacional não apoiou Venâncio Mondlane? Apesar de ser o legítimo vencedor das eleições, Venâncio Mondlane, amplamente reconhecido como o legítimo vencedor das eleições de 9 de outubro, enfrentou um obstáculo crucial: a falta de apoio decisivo da comunidade internacional. Essa realidade levanta questões importantes sobre as dinâmicas de política externa, interesses geopolíticos e as razões pelas quais, mesmo diante de evidências de fraude eleitoral, o mundo não se posicionou firmemente a favor de sua causa. Vamos explorar os fatores principais que explicam essa ausência de apoio. Seja bem-vindo ao Fatos África, o canal que traz análises detalhadas, atualizações políticas e informações exclusivas sobre os principais acontecimentos do continente africano. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum detalhe das nossas abordagens críticas e informativas. Primeiro, o princípio da não interferência nos assuntos internos. Um dos pilares da política internacional, especialmente entre países africanos, é o princípio de não interferência nos assuntos internos de outros estados. A União Africana, UA e a SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que tem grande influência sobre questões regionais, muitas vezes adotam uma postura conservadora para evitar precedentes de intervenção que possam enfraquecer governos estabelecidos. Isso leva a um ambiente em que governos no poder, como o da Frelimo, recebem o benefício da dúvida, mesmo diante de acusações de fraude eleitoral. Segundo, dependência econômica e relações comerciais. Moçambique é um país estrategicamente importante para diversas potências internacionais devido a seus recursos naturais, como gás natural, carvão e outros minerais. Governos estrangeiros podem hesitar em apoiar a oposição, temendo desestabilizar um parceiro econômico confiável. A Frelimo, estando há décadas no poder, construiu uma rede de acordos e alianças econômicas que tornam muitos países reticentes em apoiar um possível governo de oposição, mesmo que seja legítimo. Terceiro, falta de pressão interna. Apesar da mobilização popular significativa e visível após as eleições, o que faltou foi uma pressão interna efetiva e coordenada que pudesse transformar essas manifestações em uma força política consistente e duradoura. Protestos isolados, embora impactantes, não conseguiram gerar um movimento estruturado capaz de articular demandas claras, negociar com entidades regionais e internacionais, ou mesmo consolidar o apoio das elites políticas internas. Essa falta de pressão interna também resultou em uma dinâmica preocupante. A polícia continuava a reprimir violentamente a população, chegando até a matar manifestantes sem receio de consequências. Isso porque havia uma percepção clara de que a oposição não representava uma ameaça real ao poder estabelecido e não exercia influência suficiente para pressionar ou responsabilizar as forças de segurança. Essa ausência de retaliação política e a falta de uma liderança de oposição capaz de canalizar a indignação popular em ações concretas contribuíram para que o regime continuasse a agir com impunidade. Quarto, narrativa, controlada pelo governo. O governo da Frelimo tem um controle significativo sobre a narrativa política no país e no exterior, usando sua influência sobre os meios de comunicação locais e estratégias diplomáticas, conseguiu apresentar uma versão dos fatos que minimizava as irregularidades eleitorais e retratava qualquer contestação como uma tentativa de desestabilizar o país. Essa narrativa, embora contestada por muitos, encontrou ressonância em uma comunidade internacional que prefere estabilidade a mudanças bruscas. Quinto, relutância em reconhecer resultados de eleições contestadas. Historicamente, a comunidade internacional tem sido cautelosa em reconhecer líderes que desafiam governos estabelecidos sem um processo claro e institucional de transição de poder. Sem mecanismos internos que validassem oficialmente a vitória de Mondlane, como tribunais independentes ou comissões eleitorais imparciais, muitas nações optaram por uma abordagem de esperar para ver. Sexto, precedentes de apoio a regimes autoritários. Em muitas ocasiões, a comunidade internacional demonstrou apoio tácito ou explícito a regimes autoritários, desde que esses governos mantivessem estabilidade e seguissem alinhamentos estratégicos. No caso de Moçambique, a Frelimo,
como partido histórico, é vista como um pilar de estabilidade na região. Apoiar a oposição poderia ser percebido como arriscado para os interesses geopolíticos em jogo. Sétimo, ausência de lobby internacional por parte de Mondlane. Diferentemente de outros líderes da oposição em contextos semelhantes, Venâncio Mondlane não conseguiu ou não teve tempo suficiente para construir uma base de apoio internacional sólida antes das eleições. A mobilização de apoio externo exige recursos, planejamento e diplomacia ativa para sensibilizar governos, organizações de direitos humanos e mídia internacional. Sem uma campanha estruturada para atrair atenção global, a legitimidade de Mondlane ficou restrita ao contexto doméstico. Oeado, compromisso internacional com a estabilidade regional. A região da África Austral tem enfrentado desafios relacionados à segurança, ao desenvolvimento econômico e a crises políticas. Muitos países e organizações internacionais priorizam a estabilidade, mesmo que isso signifique ignorar irregularidades eleitorais. O temor de que uma transição de poder pudesse desencadear conflitos ou instabilidade pode ter levado a comunidade internacional a adotar uma posição cautelosa. Nono, papel da diplomacia da Frelimo. A Frelimo, ciente da pressão interna e externa, ativou suas redes diplomáticas para assegurar aliados regionais e internacionais. Com anos de experiência no poder, o partido utilizou sua influência para conter qualquer tentativa de questionar os resultados oficialmente anunciados. Essa habilidade diplomática consolidou a posição do governo, dificultando o reconhecimento internacional de Mondlane. Embora Venâncio Mondlane seja amplamente considerado o legítimo vencedor das eleições, sua falta de apoio internacional reflete uma combinação de fatores: interesses econômicos, diplomáticos, narrativas controladas e a relutância em desafiar governos estabelecidos. A luta por justiça e democracia em Moçambique, porém, não deve ser abandonada. Cabe ao povo moçambicano, com o apoio de aliados internacionais, continuar pressionando por transparência e legitimidade. A história mostra que a justiça eleitoral muitas vezes requer persistência, organização e um esforço conjunto para superar barreiras geopolíticas e econômicas. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no Fatos África e ative o sino de notificações para não perder as próximas análises. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com amigos e comente abaixo a sua opinião sobre este assunto tão importante para o futuro de Moçambique.